Uma garçonete teve uma sensação de desconforto quando 9 policiais entraram no restaurante de repente. Jessica Dunbar trabalhava em um restaurante como garçonete. O restaurante não estava longe do lugar onde ela morava, então ela sempre preferia caminhar. Naquele dia, ela chegou ao restaurante um pouco tarde. Ela não estava se sentindo bem, mas sabia que se ficasse em casa, sua mente teria feito a sensação ficar cada vez mais forte. Então, em vez de faltar do trabalho, ela decidiu ir para manter sua mente ocupada. Ela pensou que esse sentimento iria embora, mas isso não aconteceu. Era como se algo estivesse prestes a acontecer no restaurante naquele dia. Ela deveria ter ficado em casa. Jessica chegou ao restaurante Red Robin, que estava localizado no Polaris Fashion Place Mall em Columbus, Ohio. Embora ela estivesse atrasada, seu gerente não lhe disse nada, pois o gerente sabia que ela era uma garçonete boa e trabalhadora. Incapaz de se livrar do sentimento, ela começou a trabalhar o mais rápido possível. Mas por que ela estava se sentindo assim? Há momentos em que temos esses sentimentos em que pensamos que algo está prestes a nos acontecer. Mesmo quando não há nenhum erro à vista, nossa mente joga esses jogos de maneira diferente. E assim era a mente dela. O pai de Jessica era um policial aposentado que tinha se dedicado a vida inteira à profissão. Ela amava seu pai e sabia o sentimento que era ter que vê-lo ir trabalhar sem ter a certeza de que ele voltaria para casa. Ela estava com muitas saudades do pai naquele dia, embora não soubesse o porquê, já que era apenas uma filha com saudades do pai. Mas naquele dia, a sensação foi muito repentina. Quem poderia censurá-la? Todos nós já passamos por esse tipo de emoções em nossas vidas, certo? No final, tudo começou a fazer sentido para ela. O restaurante estava trabalhando em seu ritmo habitual. As pessoas vinham, comiam e iam. E isso aconteceu em um loop no resto do dia. Os frequentadores regulares do restaurante conheciam Jessica muito bem. Eles podiam ver que Jessica estava um pouco fora de si naquele dia. Algo estava incomodando ela. Sua expressão perdida era visível em todo o rosto. Mas então ela tentou manter-se concentrada, pois não queria incomodar os clientes com suas preocupações. Ela estava devolvendo as bandejas de comida no balcão, quando a porta do restaurante se abriu. Ela olhou para trás para ver quem era e ficou completamente atordoada ao ver um grupo de oficiais no restaurante. Você deve estar pensando, por que ela ficou surpresa quando os policiais entraram para comer, já que isso é praticamente normal, certo? Não podíamos estar mais de acordo, mas havia algo de estranho no grupo. Aquela estranha sensação da manhã era muito mais forte agora. Ver aqueles policiais deu a ela uma sensação incomum em seu corpo. Ela estava tirando uma flecha no escuro com esses pensamentos estranhos, mas mesmo no escuro, sua mira era perfeita. De fato, algo estava errado, e ela logo descobriria. Ela foi até eles para anotar os pedidos, e no momento em que ela ficou ali, na frente deles, eles pararam de falar, como se não houvesse nada para falar. E houve um silêncio profundo. Depois que fizeram um pedido, Jessica deu a eles a comanda e foi até a cozinha. Enquanto isso, o grupo aguardava. Mas do que eles estavam falando? Ela precisava descobrir. Jessica queria saber sobre o que eles estavam conversando, porque esses policiais estavam muito pálidos e com caras preocupadas. Além disso, por que havia tantos policiais no restaurante? Isso nunca tinha acontecido antes. Isso era algum tipo de missão secreta? Havia um cara mau naquele restaurante? Tantas perguntas. Jessica agiu como se estivesse limpando a mesa ao lado do que o grupo de policiais estava sentado. O plano dela era escutar o grupo para descobrir o que estava acontecendo. Havia outras pessoas também no restaurante, mas ao contrário de Jessica, ninguém prestava muita atenção ao grupo de policiais. O grupo estava falando em voz muito baixa. Jessica tentava ouvir o máximo que podia, mas isso parecia quase impossível. É a natureza humana. Quando você quer algo, você tenta tê-lo a qualquer custo. Ela estava se esforçando para descobrir algo e tudo o que ela podia ouvir era o termo tiroteio. Isso a deixou literalmente aterrorizada.
Ela olhou em volta para ver quem estava sentado no restaurante, olhando para o grupo de policiais. Ela sentiu que algo estava prestes a acontecer. Ela decidiu falar com o gerente, mas quando descobriu a verdade real sobre a situação, decidiu tomar medidas e todos ficaram atônitos com sua ação. Jéssica correu para encontrar o gerente do restaurante, que estava ocupado conversando com um dos clientes a respeito da comida e do serviço do restaurante. O homem tinha um sorriso no rosto e, à distância, não parecia que estivesse reclamando. Ele parecia contente com o serviço geral do restaurante. Jéssica esperou que o gerente ficasse livre. O gerente viu Jéssica esperando por ele. Então, ele terminou a conversa. Qual é o problema? Jéssica levou o gerente para perto da cozinha, onde ninguém conseguiu ouvi-los. Ela parecia muito preocupada. O gerente pediu que ela se acalmasse. Ele lhe deu água para beber e perguntou qual era o problema. Ela inspirou e expirou, e o fez mais 2 vezes, antes de dizer ao gerente que ela tinha recebido essa premonição desde a manhã. Ela contou o que ouviu na mesa onde o grupo de policiais estava sentado. O gerente ouviu o que Jéssica tinha a dizer. Depois, ele olhou para a mesa onde aqueles policiais estavam sentados, obviamente sem que eles notassem. Ele não viu nada de anormal. Parecia que eles estavam apenas passando um tempo no restaurante após um turno agitado. O gerente pediu a Jéssica para descansar um pouco, ou, se ela quiser, ela poderia ir para casa para descansar melhor. Mas Jéssica recusou a sugestão. Ela sabia que algo estava acontecendo e queria descobrir. Sendo uma mãe solteira, Jéssica lutou muito pela vida que estava vivendo. Ela sempre confiou em seus instintos e dessa vez não foi diferente. Ela disse ao gerente que estava bem e que gostaria de continuar seu turno. O gerente não a forçou. Ela voltou ao trabalho, mas dessa vez ela tinha um plano em mente. Como era filha de um policial, o instinto de detetive tinha sido passado a ela. De alguma forma, ela começou a identificar as pessoas que poderiam estar no restaurante. Jéssica estava se esforçando ao máximo para não deixar ninguém suspeito sobre sua missão secreta, especialmente os policiais. Ela tentou se afastar deles o máximo que pôde. Ela sabia que tentar escutar de novo não era uma boa ideia. Os policiais estavam esperando seus pedidos, que se atrasou porque Jéssica precisava de mais tempo. Então ela pediu ao chefe que preparasse os pedidos o mais lentamente possível. Tudo estava funcionando, até que um dos policiais chamou o gerente para perguntar sobre a demora. Por um momento ela sentiu que estava exagerando e que não havia nada com que se preocupar. Se algo estivesse prestes a acontecer, então já teria acontecido. Olhando em volta, os clientes estavam sorrindo, conversando e rindo das piadas um do outro. E ela se sentiu aliviada. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Ela estava bem agora. Os policiais continuaram ali, sentados e conversando em tom muito baixo, quase sussurrando uns para os outros. Mas isso não poderia ser um motivo para suspeitar deles. Eles certamente estavam discutindo um de seus casos em que um tiroteio estava envolvido. E é por isso que estavam falando como se estivessem planejando algo grande. A mente de Jéssica estava criando cenários e ela tentava ter pensamentos positivos, mesmo que em algum lugar da sua mente ela ainda estivesse preocupada. E no final, ela descobriu que estava certo o tempo todo. Jéssica ouviu eles falarem o termo disparar. Sim, houve um tiroteio. Algo ruim realmente aconteceu, mas não no restaurante, mas em outro lugar. Os policiais estavam falando em voz baixa porque estavam tristes por causa disso, ela pensou. Algo de grave aconteceu naquele dia durante o tiroteio. E Jéssica descobriu quando foi até eles e perguntou sobre o assunto. Em 10 de abril de 2016, o Capitólio Estatal estava literalmente lutando para pegar um homem suspeito de estar relacionado a um incêndio criminoso. O incidente de incêndio criminoso aconteceu no dia anterior. A polícia foi rápida o suficiente para seguir a pista, que os levou até a porta da frente desse homem. A SWAT cercou sua casa. A equipe o confrontou para que se rendesse sem nenhum dano. Mas ele era teimoso.
E então eles fizeram o que tinha que fazer. Mas então, algo infeliz aconteceu que chocou todo o departamento. O suspeito, Lincoln Hudson, 44 anos, era suspeito de estar envolvido em um incêndio. Ele estava escondido dentro do prédio e mesmo após várias horas de conversa, ele se recusou a se render. Ele começou a atirar no veículo blindado da SWAT que estava estacionado do lado de fora do edifício. E durante aquele tiroteio, o oficial Steve Smith foi atingido. Ele foi levado às pressas para o centro médico de Ohio. Jessica estava escutando a história como se fosse uma criança e estivesse de frente para o seu pai aposentado, já que ele passou metade da sua vida como policial no município de Blendle. De alguma forma ela pôde se conectar com o grupo. Ela foi capaz de compreender o sentimento deles. Mas o que aconteceu com o oficial Steve Smith que a entristeceu? Ele foi declarado morto assim que deu entrada no hospital. Tratava-se do 54º membro da Força Policial de Columbus, que faleceu em serviço. Coincidentemente, ele tinha 54 anos, a idade de seu pai. O Sr. Smith foi enterrado no dia 19 de abril e seu funeral aconteceu em Westerville. O local estava cheio, centenas de policiais uniformizados e todos eles se reuniram para prestar seus respeitos a um corajoso oficial. Após a cerimônia, esse grupo de policiais decidiu comer algo e acabou no restaurante onde Jessica trabalhava. Jessica disse a ele sobre a sua intuição e que ao ouvir a história do oficial Smith, seu coração ficou apertado e ela começou a chorar por ele também. Ela queria fazer aqueles policiais se sentirem um pouco melhor para que ela voltasse para casa tranquila. Então ela foi até o gerente e contou a ele o que tinha acontecido. Em vez de entregar para eles a comanda com o valor dos pedidos, ela entregou uma comanda de $0 e no verso havia um recado para os oficiais de que os pedidos deles eram por conta da casa. Ainda havia um recado escrito à mão para eles. Posso imaginar o dia que todos vocês tiveram, e muitos de nós poderíamos passar por isso a cada dia. Espero que seu dia esteja melhorando. Temos muito respeito por vocês. Steve Smith morreu na linha de fogo e ele deixou para trás sua amada esposa e 2 filhos, Brittany e Jesse. A família foi deixada em estilhaços com a notícia, mas eles estavam mais que orgulhosos de Steve. A cidade perdeu o verdadeiro herói, um verdadeiro guardião e protetor. Ele amava a vida e a entregou pela segurança de todos. Um dos policiais que estava no restaurante ficou realmente emocionado com o gesto de Jessica, que realmente tocou o coração de todos, pois eles não esperavam ser tratados daquela forma. Quando Jessica era uma criança, ela costumava esperar que seu pai voltasse para casa em segurança, e ela nunca foi para a cama antes de seu pai voltar para casa. Ela sabia como os policiais lidam o tempo todo com o perigo e o que estavam passando. Ela entendia a dor deles, e aquela foi a sua maneira de mostrar a eles o respeito que eles tanto merecem. E assim chegamos ao fim de mais uma história sensacional. Se você gostou dessa história, não esqueça de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho, que em breve novas histórias sensacionais, assim como essa, estarão chegando até você. Um forte abraço e até a nossa próxima história.